Bom, virando a página aqui, voltamos a falar do Supremo, porque o presidente da Corte, o Luiz Fux, admitiu que o tribunal sofre um profundo desprestígio e que precisa resolver problemas que ficam pendentes na arena política. A declaração foi dada durante a abertura das Jornadas Brasileiras de Direito Processual. O STF tem sido alvo de protestos que classificam algumas decisões do Judiciário como arbitrárias. Para Fux, as reações são consequência de uma sociedade polarizada. Ele disse o seguinte, abre aspas, o Supremo hoje sofre um profundo desprestígio exatamente porque os players da arena política não resolvem seus problemas e jogam para o STF resolver. O ministro também ressaltou que o Supremo só exerce uma função quando é provocado. José Maria, não vi nenhum meia-culpa aí do ministro nessa declaração de hoje. Não, o Samuel Rosa do Skank, ele fala, né, esse caminho só existe quando você passa, né? O Supremo criou o caminho, os deputados e senadores aprenderam. É muito mais simples, muito mais fácil ir ao Supremo Tribunal Federal derrotar uma medida provisória do que colocar votos no plenário, ter todo o trabalho de articulação. E quem criou esse caminho? O Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo tivesse negado todas, ninguém se daria ao trabalho de ir ao Supremo Tribunal Federal exatamente na tentativa de se criar um novo caminho e fazer o terceiro turno, que é o terceiro turno que foi criado no Supremo, né? Se perde no primeiro turno na Câmara, ou se perde no Senado, a lei é aprovada e vai para o Supremo, porque tentam derrubar. Eu já critiquei muito deputados e senadores que levam ações do Supremo e depois dizem, o Supremo está exagerando, o Supremo está extrapolando, mas por que está extrapolando? Porque exatamente os deputados e senadores levam demandas, mas levam demandas porque a luta está aí, se o Supremo está aceitando, então a culpa é do Supremo. Outra culpa do Supremo é o ministro admitir que há um desprestígio da Corte. Esta Corte aqui, ela sempre foi muito prestigiada. Os ex-ministros do Supremo Tribunal Federal são reverenciados aqui de uma maneira toda especial. Ex-ministros, né? Imaginem os ministros. E agora, esse desprestígio não é à toa, não caiu do céu, mas veio através de um trabalho competente de setores do próprio Supremo Tribunal Federal que enterrou a imagem da casa e vem tomando providências para que a situação fique pior. Nós todos aqui aprendemos desde o início que os tribunais superiores são tribunais políticos. Eles levam em consideração a política, enquadrando exatamente nas leis e na Constituição sobre as decisões. Só que agora a coisa escancarou muito, e quando escancara e a gente vê as entranhas e vê os problemas e defeitos, aí a gente toma um susto. É esta fase, a fase do susto. E a gente pensa, vocês não sabiam disso não? Bruna, o Fux dizendo que o desprestígio do Supremo é causado por políticos que jogam um problema para a Corte resolver. Esse é o único motivo? É muito fácil, né? O Luiz Fux deu uma resposta assim que fica feio. Agora acho que o desprestígio vai piorar depois dessa declaração do Fux. Desprestígio esse que advém justamente da politização, né? Agora, o que eu gostaria de perguntar ao excelentíssimo ministro é o seguinte, ele está dizendo que o Supremo só age se provocado, mas vamos entender, e quando o Supremo é provocado a invadir as competências do Legislativo, ele não poderia responder a essa provocação de maneira diferente, dizendo, olha, não me cabe usurpar o poder do Legislativo, não me cabe invadir um outro poder, senão eu dou uma desequilibrada no tal do balanço dos poderes do país, e como a minha função é ser guardião da Constituição, a esta provocação eu não posso corresponder sem cometer algo que vai arrebentar com a imagem do Supremo. Então eu sempre me pergunto se essa não poderia ter sido, digamos assim, a resposta dos ministros, né? Porque é muito fácil você agir de maneira política e depois ainda colocar a culpa naqueles que são seus, digamos assim, aliados ou talvez até amigos e não opositores.
Ana, esse é o lado ruim de todos conhecerem a composição do Supremo? Eles querem aparecer cada vez mais? Não apenas eles querem, mas parece que eles têm essa necessidade, né? Eles não conseguem não participar dos holofotes, né? O ministro dizer que o Supremo só resolve algo quando é provocado, isso é uma falácia muito grande, porque nós sabemos muito bem que não é assim. Quantas interferências, como a Bruna colocou, quantas interferências nós temos visto desde 2018, nós até colocamos aqui que foram 123 interferências apenas neste governo, no executivo do governo do presidente Jair Bolsonaro. Foram 123, inclusive colocando aí a mão em prerrogativas absolutamente salvaguardadas do executivo, né, como a indicação do diretor da Polícia Federal, enfim, são tantas, né, que a gente pode nomear aqui. A própria revista Oeste fez uma matéria especial sobre essas 123 ações aí que saíram da esfera constitucional e institucional do Supremo Tribunal Federal. Isso que a Bruna trouxe é muito importante em relação à negativa. Por que eles não podem simplesmente recusar a receber alguma coisa? A Suprema Corte norte-americana, ela recebe, Gabriel, de 90 a 100 casos por ano que eles avaliam, e esses casos são todos com alguma dúvida constitucional, como deve ser uma Suprema Corte. O problema é que a Suprema Corte do Brasil não é mais uma corte constitucional, virou um tribunal ativista, virou uma corte política, virou um puxadinho do legislativo, agora eles gostam de legislar, e é preciso que dentro do sistema que nós temos de freios e contrapesos, o Senado aí coloque ministros que saiam dessa esfera institucional e constitucional no seu lugar, mas aí, de novo, a gente cai naquela jabuticaba do foro privilegiado. Então, se a gente não começar a mexer nesse vespeiro do foro privilegiado, começar a cobrar, primeiro colocar legisladores no Congresso que terão a competência e a vontade de mexer nesse vespeiro, porque senão, Gabriel, vai ficar o Senado protegendo esses ministros que saem de suas esferas institucionais e constitucionais e o STF protegendo aqueles senadores que, com foro privilegiado, têm seus inquéritos exatamente em cima das mesas desses iluministros. Então é preciso que dentro aí da nossa paciência, da nossa perseverança, que a gente sabe que o Brasil não vai ser mudado em um ciclo presidencial apenas, nós não deixemos de fora essa pressão também, para que a PEC do foro privilegiado ela comece a voltar aí para o nosso radar, porque sem ela, o nosso bom sistema, ou qualquer bom sistema de uma boa democracia de freios e contrapesos, nunca vai funcionar.